Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho a aplicarem de maneira simples e fácil normas, procedimentos, instruções de trabalho, requisitos legais no ambiente onde atuam. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje nós vamos falar, ou vamos continuar falando deste tema tão importante nos dias de hoje, que é a informação. Então fica até o final do vídeo. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreve e aplica esse conteúdo no seu dia a dia. Bom, nós começamos a falar no vídeo anterior, se você ficou curioso, dá uma olhadinha lá, um pouquinho sobre comunicação. E mais especificamente eu tratei, ou a gente conversou um pouquinho sobre redes sociais. Hoje eu quero ampliar este assunto e nós vamos falar de comunicação e gestão à vista. Mas, raios, Gustavo, o que é isso? Comunicação e gestão à vista. Bom, primeiro, comunicação é tudo aquilo que parece ser até bobo, né? Mas é tudo aquilo que a gente vai expressar, aquilo que nós queremos informar ao próximo. Então, se você quer comunicar, se você quer oferecer alguma informação ao próximo, isso já é uma comunicação. Então, o fato de você falar já é uma comunicação. E gestão à vista? O que significa esse gestão à vista? É você olhar para a empresa e divulgar dados sobre ela. Ou, melhor, dados ou objetivos, metas para os colaboradores. Então, gestão à vista é você pegar aquelas informações que a direção definiu como metas, objetivos, enfim, tudo aquilo que é planejado, e você vai comunicar isso de maneira que todos os colaboradores saibam o que está acontecendo. Então, esse é o conceito de gestão à vista. Como fazer essa gestão à vista? Não se esquece, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, né? E aproveitando este conceito de gestão à vista, de comunicação, como é que a gente se comunica, né? Dentro da organização, e aqui de uma maneira genérica, basicamente existem dois tipos de comunicação, né? Aquilo que é externo, ou seja, aquilo que a empresa vai comunicar para os demais, então, para as empresas que estão ao redor dela, para os meios de comunicação, de imprensa, para a comunidade, a vizinhança, para o governo. Essas são os possíveis receptores da comunicação externa da organização. E também temos a comunicação interna, que é tudo aquilo que é de interesse dos colaboradores que estão ali, dos terceiros, né? Você tem um profissional terceiro que está dentro da sua organização, ele também tem um tipo de comunicação ali que ele precisa receber referente à empresa. Então, existem esses dois tipos de comunicação basicamente, né? A comunicação externa, onde você vai comunicar, onde você vai falar para as pessoas que estão fora da organização, seja elas aquelas que eu citei, né? Governo, a comunidade, as empresas ao redor, a imprensa, o que você vai comunicar, e a interna, que é a comunicação para os colaboradores, para os terceiros, para os prestadores de serviço, enfim, a comunicação que vai ficar internamente dentro da empresa. Eu falei isso e balizei isso, coloquei esse conceito para vocês, porque é importante a gente entender. Muitas vezes a gente confunde a comunicação, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é comunicar, ou aonde que comunica, o que é externo, o que é interno, quais são os profissionais que estão envolvidos aí na comunicação. Praticamente todo mundo, né? Mas a empresa determina as responsabilidades da comunicação externa e da comunicação interna para algumas pessoas específicas. Então é importante você ter esse conceito em mente para que você possa enxergar essa comunicação dentro da organização. E falando em enxergar a comunicação dentro da organização, por
Por que eu tenho que comunicar? Qual que é a relevância disso dentro da minha empresa? Primeiro, né? Comunicação, você comunicar algo a alguém é você levar a informação. E no vídeo passado nós falamos justamente disso, que nós estamos na era da informação, na era da comunicação, dessa informação fluindo de maneira rápida dentro das redes sociais e dentro da internet, né? E dentro da empresa também, com a intranet, dependendo se a empresa tem uma intranet, ela tem as informações dela ali. Para que é isso? Por que eu preciso disso? Porque as pessoas precisam tomar atitudes, precisam seguir procedimentos, mudar as atividades com base na comunicação da organização, né? Então imagine se sua comunicação não for efetiva, não for eficaz, você vai ter um problema sério, né? Eu preciso fazer com que determinado departamento mude o procedimento. Procedimento novo é esse. E aí, eu vou simplesmente chegar lá e entregar e falar, esse é o procedimento? Não, existe toda uma comunicação que precisa ser feita para que isso seja atendido. Então, comunicação dentro das organizações é primordial. As grandes empresas têm isso muito fácil e muito claro para elas, né? Então, você vai nas grandes empresas aí, tem todo um sistema, tem todo um departamento de comunicação que trata da comunicação interna, externa, como que é feita, quem que é responsável em falar, quem que não é, quem se precisar, no nosso caso, por exemplo, de atendimento à emergência, precisa falar com a imprensa, quem vai falar, o que vai ser falado, em que momento que se fala, tudo isso tem um procedimento e essa comunicação, se ela não for bem trabalhada e bem planejada, pode levar uma empresa à falência. Exatamente isso. Uma comunicação mal feita pode levar, sim, a empresa à falência. Então, é muito importante saber comunicar. Nas empresas de pequeno e médio porte, não existe essa comunicação tão bem estruturada. Não que não possa ser, e deveria, mas não tem. E aí você tem uma dificuldade maior com relação a isso. Empresas familiares, né, onde está tudo centralizado no dono da empresa e tal, tem que tomar um cuidado, porque se isso não estiver claro para todos, pode gerar muitos problemas dentro da organização. Qual o meu maior benefício, né? Eu falei tanto aí do motivo e por que ter essa comunicação dentro da organização. Qual é o maior benefício pensando em resultados de comunicação? O que eu ganho com uma comunicação? O que eu ganho em informar aos meus colaboradores, por exemplo, num determinado assunto? Primeiro, né, no meu ponto de vista, comprometimento. Você vai ter as pessoas ali comprometidas com você, envolvidas no processo, comprometidas com o processo. Elas entendem a razão por que aquilo deve ser executado ou por que aquele objetivo não foi atingido. Então, você gera uma transparência. Quando você gera essa transparência da comunicação efetiva, você tem esse comprometimento mais favorecido, esse comprometimento mais atendido dentro das organizações. Então, é importante você ter essa comunicação. Depois, essa comunicação, sim, pode aumentar e resultar em aumento de produtividade, por exemplo. Você pode melhorar a qualidade dos seus produtos, você pode reduzir os resíduos que a empresa gera só com comunicação? Só com comunicação. Você fazer com que as pessoas entendam o que a empresa tem como objetivo e isso ser vivenciado dentro da organização, traz esse comprometimento que eu falo tanto e as pessoas vão fazer com que os objetivos, os resultados sejam atingidos. Então, a comunicação clara e efetiva, ela traz, pensando aí em produtividade, traz lucratividade, traz sinergia para dentro da empresa, traz clareza para tudo que acontece dentro da organização e traz centralização no sentido de atender os objetivos, atender o planejamento estratégico que a organização definiu para aquele período, para aquele ano, para aquele mês. Então veja a importância da comunicação. E a gestão à vista vem junto com isso, né? Eu vou comunicar, eu vou falar, eu vou mostrar, e a gestão à vista vem justamente nesta parte de mostrar o que está acontecendo.
O quadro de aviso que tem lá do lado do refeitório é uma parte dessa gestão à vista. Então, a gestão à vista ela vai trazer e vai evidenciar, vai mostrar para os colaboradores quais os objetivos, quais as metas, quais os gráficos que a empresa estabeleceu, como que essa empresa vai atingir os objetivos. Essa gestão à vista pode trazer o plano de ação, por exemplo, para algumas não conformidades. Pensando aqui em gestão integrada, eu vou mostrar quais são os planos de ação para a qualidade, para o meio ambiente, para a saúde e segurança do trabalho, o que está sendo feito, quem é o responsável, quando que aquele plano de ação tem uma previsão de ser encerrado, se não foi encerrado, qual o motivo disso. Então mostra para os colaboradores que a empresa está se preocupando em melhorar o ambiente de trabalho, em fornecer peças ou produtos e serviços de uma maneira mais adequada ao cliente, em reduzir a emissão de resíduos de alguma forma, ou de controlar esses resíduos de alguma forma. Então mostra para o colaborador que a empresa está se preocupando sim com tudo o que está acontecendo e com essa comunicação mais efetiva. Então eu acho que o grande benefício é você ter as pessoas comprometidas com a organização através de uma comunicação eficaz e assertiva, né? Se você não se comunicar, se a empresa, eu acho que é a realidade de muitas empresas no Brasil, a falta de comunicação, e aqui eu vou até fazer um parênteses, essa falta de comunicação inclusive acontece nas nossas vidas pessoais, fora da organização. Para pensar quando que você sentou para conversar com a sua esposa e com a sua namorada. Conversar sério mesmo, sabe? De falar de futuro, de dinheiro, de filho, de escola, de carro, de sonho, quais são os sonhos de vocês, ou se você não é casado, não tem uma namorada, mas qual é o bate-papo que você tem com a sua família, qual é a conversa que você tem com a sua família, quando foi a última vez que você sentou para conversar com o seu amigo, e não só falar de coisas sérias, né, de objetivos, sonhos, metas e tudo mais, mas de contar piada, de falar besteira, de ter uma comunicação boa. Nós estamos carentes de conversas, de conversar, sentar, conversar no olho, né? Isso é muito importante. O ser humano é um ser comunicativo e social, ele não sabe viver de maneira isolada, visto que a gente está passando nessa pandemia, né? Quantas pessoas aí tiveram quadros de depressão ou até falaram em depressão porque ficaram em isolamento social e aí a pessoa acaba meio que entrando em parafuso. Por quê? Porque o ser humano precisa comunicar, precisa ter esse contato social. Lógico, a gente precisa ter cuidado hoje, né, em vista da situação que nós estamos vivendo, reforçando, mas o ser humano é essa pessoa que precisa ter o contato, precisa conversar, precisa dialogar. Então, quanto disso você fez nesta semana, por exemplo, né, de conversar, de dialogar? Então, o ser humano é comunicativo e ele precisa ter esse ambiente social. Fecha parênteses, levamos isso para a empresa. A empresa também tem que ser assim, né? A empresa precisa comunicar tudo para todo mundo? Não. A empresa, ela tem que saber comunicar para quem comunicar e quem comunica, né? Parece uma coisa de doido. Exatamente. Eu não vou pegar as informações lá da alta administração e transcrever isso 100% para a área operacional. Ah, mas aí você está falando que está omitindo. Não. Eu estou comunicando aquilo que a área produtiva precisa saber. Por que ele precisa saber dos resultados da organização? Por que ele precisa saber qual que é o valor de investimento em segurança do trabalho, por exemplo? Lógico, você vai comunicar o resultado. Olha, foi investido no total de tanto, se a empresa quiser, em saúde e segurança do trabalho. Isso é válido. Mas despesa, o que acontece, isso é responsabilidade e faz sentido para a alta administração, para quem está tomando conta da empresa. A parte de operação, as pessoas ali que estão envolvidas com o operacional, elas precisam entender o que está sendo executado, o que está sendo feito. E a omissão disso, né,
geram muitas dúvidas, gera muita incerteza dentro da organização. Será que vai? Será que não vai? Será que a empresa está bem? Oh, o rapaz se acidentou, mas o que aconteceu com ele? Será que entenderam o que aconteceu? Não vieram conversar comigo, que eu trabalhava do lado dele? Então veja como a falta desta comunicação, desta sinergia dentro da organização, começa a criar um ruído na comunicação, começa a criar uma série de dúvidas e incertezas dentro da organização que vai atrapalhar demais na evolução dessa empresa. Por quê? Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe se o rapaz está doente, se foi acidente de trabalho, se ele precisa de alguma ajuda, ninguém está sabendo de nada. Além disso, quais são os objetivos, né? Onde que a gente deve chegar? Qual é o caminho que eu devo trilhar? Se eu não falo para o meu funcionário, para o meu colaborador, que ele tem que melhorar a peça que ele está fabricando, que ele tem que melhorar o serviço que ele está prestando e aonde que ele tem que fazer isso, quais são os objetivos que a empresa traçou para que ele possa atender esses objetivos, a empresa vai ficar perdida. Imagine um navio à deriva, né? Você está ali e o comandante falando para todo mundo tudo e ninguém sabe o que fazer. Então você tem que ser assertivo, tem que ser eficaz na sua comunicação. Eu preciso falar para o timoneiro o que ele tem que fazer. Eu tenho que falar para o cara lá que fica lá no cestinho lá em cima, que ele tem que avisar o que está acontecendo, o que ele está enxergando lá na frente. Porque cada um dentro da organização é uma peça, fazendo uma comparação aqui, uma peça dentro de um jogo de xadrez. O peão ele tem as suas funções e as suas responsabilidades. O cavalo, a torre, o bispo, a rainha e o rei, cada um tem as suas atividades e as suas responsabilidades. E eles recebem a comunicação conforme a necessidade e a movimentação que ele tem que fazer. Trazendo para a empresa, você é operador de máquina, você tem que entender e saber qual o caminho que você tem que seguir. E se você está desviando desse caminho, como que você deve desviar? Não é unilateral, isso tem que ser de ambos os lados. Por isso que eu coloco sempre nos vídeos, principalmente para a área da segurança do trabalho. Nada que é feito dentro da organização deve ser feito de uma maneira sozinha. Então, eu vou fazer um reconhecimento de risco, eu não vou fazer um reconhecimento de risco sozinho, pensando em segurança do trabalho, né? Eu, técnico de segurança do trabalho. Eu vou agregar pessoas nesse reconhecimento de risco que entendam do processo para que possam contribuir com o meu reconhecimento de risco e esse reconhecimento de risco ser mais detalhado, ser mais rico e aí sim elaborar medidas mais precisas para esse reconhecimento de risco e para os riscos dentro da organização. Então veja como é importante a comunicação, né? Então sem isso você pode sim fazer com que a minha empresa venha a fechar, pedir falência, ou se não acontecer isso, vai ficar um clima muito ruim dentro da organização, porque todo mundo desconfia de todo mundo e sempre vai ter uma pessoa fazendo algo com o pé atrás e não vai se dedicar ou não vai dar o seu 100% dentro daquilo que foi contratado para a organização. E aí vai afetar os resultados e depois a gente já sabe a história, eu já até comentei aqui, né? Falência, concordata e esse monte de trabalho que dá, essa série de dor de cabeça que dá por conta do quê? Por conta de uma falta de uma comunicação assertiva. Não que o restante não seja importante, é tão importante quanto, mas a comunicação contribui demais para tudo isso. Então, vocês elaborar um planejamento estratégico e comunicar esse planejamento estratégico vai trazer resultados e uma série de outras ferramentas que a gente tem aí. Inclusive, dá uma passada aí no canal do Diário, você vai ver que tem uma série de informações, uma série de conteúdos que você pode aplicar, que agrega a comunicação, que agrega o Diário, a segurança do trabalho dentro da sua organização. Corre aí, dá uma olhada aí e vê como que é a comunicação e quais são os conteúdos que você pode aplicar no seu dia a dia. E falei dos benefícios, falei do que pode ser maléfico para a organização, mas o que eu devo fazer? Por onde que eu começo a elaborar essa comunicação? Primeiro, você precisa entender que você conversar com o operacional e você conversar com a alta administração são duas comunicações totalmente diferentes. Esse é o primeiro passo.
Você tem que entender isso e ter isso na sua mente. Porque são pessoas diferentes, são culturas diferentes, são bases diferentes, são estudos diferentes. Cada um dentro da sua história. Ponto. Então, a maneira que você conversa com a alta administração, e quando eu falo alta administração é sempre gerência, diretoria, encarregados, supervisores. É diferente quando você está ali na linha produtiva, no operacional. Então ali tem um outro tipo de diálogo, tem um outro tipo de conversa. Você vai tratar as pessoas de maneiras diferentes. Dentro da cultura dela, dentro do momento dela, dentro da experiência dela. Então você tem que saber se comunicar na empresa inteira de diversas maneiras para poder ser entendido, né? Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, pega aquilo que da reunião da CIPA, dos objetivos, aquilo que é comunicação de simulado de emergência, começa a comunicar isso, sabe? Pega uma ata da CIPA e distribui, se você não tem um sistema, né, de gestão, você vai fazer inspeção, comunica a sua inspeção, não faça inspeção de surpresa. Vamos ter inspeções referentes à segurança do trabalho nos meses janeiro, fevereiro e março, vamos ter inspeções a cada 15 dias. Comunica isso, coloca lá no quadro de aviso, conversa com a gerência, mostra para ela a importância da comunicação e que você vai levar o que é importante para a área operacional e comunicar para ela quais são os objetivos da organização, onde que a organização está pretendendo chegar daqui a algum determinado período, seja 1 ano, 2 anos, 1 mês. Então comece a comunicar isso. Se a empresa tiver vários departamentos, né, se ela for uma empresa de médio para grande porte, já pega essas áreas, esses departamentos, esses processos e comunique de repente, pensando em qualidade, comunique a produtividade que está sendo executada ali, qual que é o resultado da produtividade do mês, da semana, do dia. Coloque lá a quantidade de resíduos que estão sendo gerados ou o quanto foi reduzido na geração de resíduos. Coloque lá quantos acidentes foram evitados ou qual as medidas que foram adotadas que está gerando resultado positivo para a segurança do trabalho. Tudo isso é muito importante para você começar a sua comunicação. Esse é um primeiro passo. E aí, em paralelo, você vai conversando com a alta administração, vai comunicando, monta uma gestão à vista, se possível. Gestão à vista é você pegar um painel, por exemplo, né? E colocar todos os indicadores da organização ali. A organização tem um planejamento estratégico, dentro desse planejamento estratégico, quais são os objetivos para cada área? A área de X eu tenho que produzir tanto, a área Y eu tenho que reduzir o absenteísmo em tanto, a área Z eu tenho que reduzir a geração de resíduos em tanto. Comunique isso, né? E explique, capacite os colaboradores, treine os colaboradores com essa visão de comunicação mais efetiva. Seja transparente e seja claro, né? Porque quando você começa a ser transparente e ser claro, volta naquilo que a gente estava conversando. Comprometimento de todos. Foco de todos em uma única direção. Sabendo conversar e comunicando de maneira clara e efetiva, você começa a ter uma organização, uma empresa, que ela vai ter um foco para a melhoria contínua. Só com comunicação? Não. Comunicação é a base, vamos dizer assim, né? Mas você vai precisar de outros artifícios, mas a comunicação é a base. Você começa a tratar isso, começa a mudar a consciência das pessoas que estão ali, elas entendem o que você quer passar e a preocupação com a saúde e com a segurança dos trabalhadores, e aí você vai também fazer a mesma coisa para o seu gerente, para o seu administrador, ou melhor, para a alta administração. Você vai comunicar, eles enxergam de maneira diferente. A alta administração, na hora que você for conversar com eles, eles vão enxergar números e resultados. Então você vai levar lá, por exemplo, olha, conseguimos com tal ação reduzir tanto de despesa com acidentes, com afastamento, com impostos, com FAP, com uma série de coisas. É isso que eles vão enxergar. Números, né? Então você fez uma ação e essa ação repercutiu em um resultado positivo.
aumento de produtividade e no fim vai ser a lucratividade. É esta maneira que o colaborador, a alta administração vai enxergar quando você for conversar com eles sobre segurança do trabalho. É a maneira mais fácil, no meu ponto de vista, de você conseguir fazer com que a administração da organização comece a olhar a segurança do trabalho com um outro foco. E a parte operacional, né, os operadores, enfim, quem está ali na linha de frente, na produção, você vai falar em saúde e segurança do trabalho. Então, você vai mostrar para eles que eles, seguindo o procedimento, vão reduzir o risco de acontecer algum acidente, você executando o procedimento, usando o EPI, fazendo tal instrução de trabalho, ele vai estar mais seguro, você vai evidenciar para ele quais são os riscos que ele está envolvido, quais são as consequências de não seguir aquele procedimento, aquela instrução. Então, tudo isso vai refletir de maneira positiva, que o colaborador vai entender e vai estar consciente e vai conseguir aplicar isso de maneira mais correta. Você vai falar para mim, Gustavo, existem pessoas que não tem jeito. Você fala e a pessoa nunca vai mudar. Com esse tipo de situação, você trata como exceção. Isso não pode ser regra. Tem que chamar a pessoa de canto, tem que conversar com ela, tem que mostrar. Se não resolver, você vai ter que obrigar a pessoa, né? Obrigar no bom sentido, entenda? Obrigar a fazer com que ele cumpra o procedimento, cumpra com aquilo que está sendo solicitado, né? Mas antes, converse, mostre, conscientize, treine, para que depois você chegue nesse ponto. Esse é o extremo do extremo, né? Então, essa é uma maneira de você começar a fazer a comunicação dentro da sua organização, pensando na área da segurança do trabalho. E tá, legal, mas onde que as pessoas erram, né? Porque tem tanta empresa aí com problema e tudo mais, onde as pessoas mais erram? Elas erram em não comunicar. E quando comunicam de maneira errada, comunicam de maneira inadequada, faltando informação ou com informação desnecessária para o receptor da comunicação. Então, isso é, no meu olhar, a pior situação e é o que mais se acontece. A gente falou um pouquinho lá da falta da comunicação, né? A falta dela também é um erro constante, como eu falei no vídeo. Você não comunicar gera problemas e você comunicar de maneira errada é pior ainda. Então você gera aquilo que a gente comentou, uma intriga dentro da organização, uma desconfiança tremenda e a empresa tende a não atingir os resultados esperados, tende a não atingir os objetivos pretendidos. E aí, como a gente falou durante o vídeo, vai pedir falência, vai entrar em concordata, vai reduzir produtividade, vai aumentar o número de acidente, vai aumentar o número de afastamento, vai aumentar o número de absenteísmo, e aí você vai olhar para dentro da organização e está um clima terrível, né? Você não consegue, você olha para a empresa, ninguém quer trabalhar naquela empresa, só reclamam, aí o funcionário demitido, ele procura um jeito de processar a empresa. Lógico, vamos fazer um parênteses aqui, se a empresa não cumpre com aquilo que está previsto em lei, tem que ser cobrado da empresa, mas pode acontecer da falta de comunicação, o funcionário chega lá e por birra, por ódio, por qualquer coisa, ele querer ir lá e tirar alguma coisa da organização. Isso acontece muito também. Então, olha só o que uma comunicação inadequada ou ineficaz acontece, o que faz, né, com a empresa quando isso acontece. Bom, eu queria passar isso para vocês, mostrar um pouquinho dessa comunicação tão importante, tão eficaz, tão eficiente e quais são os benefícios dela para dentro da organização. Eu fico por aqui. Antes de ir embora, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Aliás, falando em comentar, eu vou deixar aqui embaixo um link do diário do tst.com.br. Acessa lá tem uma planilha gratuita para você utilizar no seu dia a dia. E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu vou deixar um link aqui
de um curso também está disponível lá no site, mas eu vou deixar aqui para ficar mais fácil, para vocês acessarem um curso num custo bem tranquilo, bem fácil, para vocês aplicarem no dia a dia de vocês e transformarem o seu conhecimento, transformarem a sua vida de alguma forma e poderem aplicar isso dentro da sua empresa, dentro do seu dia a dia, dentro daquilo que você tem como carreira, que o objetivo do canal é sempre fazer com que tudo isso cresça e evolua. Então aproveita esses dois links, o link do diário, baixa sua planilha e depois o link do curso para você aplicar conteúdo no seu dia a dia. Um grande abraço e a gente se encontra no